gente, tudo bem? Essa daqui é a nossa terceira aula, finalmente. E, bom, hoje vamos falar sobre gêneros literários. Se você não viu a aula passada sobre a diferença de texto literário para um texto não literário, eu preciso que você vá lá, veja e depois você volte, ok? Para quem já viu, aquele resumão: texto literário, texto artístico, texto não literário, utilitário. Resumão: se você não entendeu, vai lá e volta, ok? Bom, então, vamos começar com o gênero épico. Bom, o gênero épico, ele tem 5 elementos. Quais são esses 5 elementos, Clarissa? São o enredo, o personagem, o tempo, o espaço e o narrador. Um jeito muito fácil para você entender é você pegar a lógica. Pensa em um livro. Nesse livro, você tem o quê? A história, enredo. Quem vai contar? O narrador. Onde se passa a história? É o espaço. Quando se passa a história? É o tempo. Quem está lidando a história são os personagens. Básico, assim, ó, você pegou ali, pensou no livro e já dá pra você lembrar dos 5 elementos. Se tivesse uma questão assim, fácil, facinho. Vamos lá, então. Vamos falar agora sobre, especificamente, um pouquinho sobre eles. Vou começar falando sobre o enredo. E, gente, me desculpem, mas eu não vou poder falar muito. Por quê? Porque o enredo, ele tem uma ideia de conceito de verossimilhança. Ele precisa de verossimilhança. E o que é verossimilhança? É o que eu vou explicar na próxima aula, que vai ser essa semana também. Então, eu não posso falar muito agora, mas para você não sair daqui muito perdido, é a ideia de coerência. Você precisa ter coerência no seu texto. Ele precisa ser um texto entendível. Beleza? Basicamente, essa é a ideia do enredo. Bom, os personagens. O que a gente pode falar sobre os personagens? Cara, é uma ideia meio complexa. Então eu peguei, tipo, o básico mesmo, que, assim, pode ser cobrado, enfim. Claro que pode ser cobrado outras coisas, então eu estudo tudo. Mas o básico mesmo é isso aí. E se você tiver uma dúvida mais específica, manda pra gente no nosso Instagram, que tá tudo certo, tá bom? Então, bom, você tem nos personagens os personagens planos e os personagens redondos. Qual é a diferença entre eles? Bom, os personagens planos são aqueles bem previsíveis. Você não tem nenhuma surpresa nele. Ele é um personagem muito clichê. E os personagens redondos são aqueles que se surpreendem. Quando você vê, já foi, tu olhou, meu Deus, olha que... Ai, meu Deus, que isso? É interessante. É tipo, você lê um livro e você... Caraca, que isso, meu Deus, que personagem! E você fica assim, é gostosinho, fala sério. Bom, nós temos também o tempo e o espaço. Bom, o tempo, o que a gente pode falar? É a ideia de início, meio e fim. Essa é a ideia. É o tempo linear. O tempo não linear é o texto que, tipo, estou em 1808, vim para 2020, tive um flashback de 1940 e vou pro futuro. É um negócio meio doido, assim, você tem que ficar pegando ali. Às vezes é um texto um pouco mais difícil de se ler, mas às vezes é bem interessante também. Nós temos também o espaço. O espaço é basicamente se ele é real ou se ele é imaginário. Então, assim, como vamos saber isso? É bem fácil. Pensa assim, tem um livro falando sobre uma história no Brasil. Tenho um livro tipo O Senhor dos Anéis. Entendeu? Bom, e não por acaso eu deixei por último o narrador. Por quê? Porque ele é muito importante, ele vai ser mega cobrado nos vestibulares, então preste atenção nisso aqui. O narrador, ele pode estar dentro da história, que é um narrador personagem, ou ele pode ser um narrador mais externo. Então o que acontece? O narrador personagem, que ele está dentro da história, ele é um narrador em primeira pessoa. Como ele é um personagem, tome bastante cuidado, porque ele provavelmente vai ser bem tendencioso com a ideia. Então ele vai tentar meio que puxar a sardinha pro lado dele. Agora, um narrador mais externo, ele é um narrador em terceira pessoa. O que ele pode ser? Um narrador observador ou um narrador onisciente. Se você pensar no narrador observador, a ideia dele é só observar, narrar. Observei, narrei, é isso. É observador.
Agora, você tem o narrador onisciente. O narrador onisciente, ele conhece o seu personagem. Ele conhece o pensamento do seu personagem. Ele sabe o que o seu personagem quer. Então ele é um cara assim, meio Deus dentro daquele livro, né? Então, preste atenção nisso. Isso é muito cobrado. Então, preste atenção. Bom, vamos lá. Próximo é o dramático. O dramático, uma das maiores diferenças dele pro épico, ele geralmente não vai ter um narrador. Pode acontecer? Cara, muito raro. Mas pode acontecer, mas assim, é meio descartável. Porque o texto dramático, ele é aquela ideia da dramaturgia. É aquela ideia do ator. Então, o que acontece? Você vai ter o personagem falando, a história está acontecendo ali, bem naquela hora. Então, o que acontece? Você não precisa de alguém narrando. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, geralmente não vai ter lá as falas direitinho e tal. E como identificar um texto dramático? Bom, ele é bem simples, ele tem uma marca muito expressiva dele. Bom, é basicamente o travessão, que vai ter ideia de discurso direto, porque como tá ali o personagem falando com o personagem, vai ser um discurso muito direto. Então ele vai ter travessão, ele vai ter rubrica, então são marcas muito fáceis de pegar. Tem uma questão da UERJ, outra aqui, de 2018, que é da específica de português de 2018, e aí tem um texto. E aí, gente, eu só não vou mostrar porque assim, tá tudo marcado, gente. Tô mostrando. Enfim, tá todo marcadinho. Porque é o que eu estudava. Então, ele tá meio, mas assim, você vê aqui, ó. Você vê as minhas marcações e aí a pergunta dele é a seguinte. O texto, gente, se você quiser ler, é o texto Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano. E aí embaixo tem ali, o retirante explica ao leitor quem é que vai. Tá entendendo? O retirante explica ao leitor quem é que vai. Isso aí, ó, roteiro. É um roteiro. Entendeu? Pensa no roteiro agora. E aí, olha só o que ele fala. O poema de João Cabral de Melo Neto apresenta aspectos da dramaturgia, como interlocução entre as personagens e o leitor, que é o que? Quando você fala com o seu leitor. Identifique outros dois indicadores próprios do gênero dramático e também duas marcas de interlocução. Ou seja, gênero dramático, você falaria do travessão, você falaria da rubrica, você poderia até mesmo falar do alto, que é um sentido mais religioso, mas que é um texto dramático. Então assim, dá pra ver que é bastante cobrado. Isso daqui é uma prova da UERJ e tudo, mas por exemplo, a FUVEST, ela pode cobrar isso, enfim. Então, pense bastante nessa questão do texto dramático, mas também saiba que ela é bem simples de se fazer. Bom, nós vamos falar agora sobre o lírico. Bom, o lírico é a ideia de lira, a ideia de subjetividade, musicalidade. Então, geralmente você vai ter um poema, geralmente vai ser em primeira pessoa, porque ali é o eu lírico, não o poeta, é o eu lírico, é a máscara que ele está vestindo, é um personagem que ele criou para aquele momento ali. Porque o poeta, ele não necessariamente está sentindo aquilo ali. Ali é o eu lírico, é ele que está querendo te contar aquela história. Então assim, ou aquela emoção, aquele momento, enfim, é ele ali. Então assim, o lírico, ele vai geralmente estar em primeira pessoa, porque o eu lírico vai estar falando assim, estou sentindo isso, olha, minha vida, olha, entendeu? Ele vai geralmente ser assim. Então ele geralmente vai ser verso, vai ter rima pra ajudar na musicalidade, foi o que a gente falou na aula passada, vai ter todas essas coisas. Só que nós tivemos o que? Modernismo. Claro que a gente depois vai falar melhor sobre o modernismo, mas o modernismo basicamente é uma quebra desses paradigmas, uma quebra dessas leis. Então assim, você vai ter uma ruptura talvez dessa musicalidade em alguns momentos. E você vai ter versos de branco sem rima, você não vai ter uma métrica regular. Então você compromete a musicalidade disso tudo. Mas isso pode ocorrer, tá? Mas como teve o modernismo ele falou assim, cara, você não precisa necessariamente disso. Então tá tudo bem, segue teu baile, faz aí, paz de Deus, vai lá, manda ver. Entendeu? Então, essa é a ideia. E olha só, gente, muito importante pensar nessa questão, quando ele fala é um poema e ele pede uma coisa
do dramático, do gênero dramático. Então você tem a ideia assim, um pouco da mistura. Então você pode também pensar na ideia de hibridismo, que também ocorreu muito no modernismo. Como foram trazendo essas quebras assim, pode acontecer de vir. Mas o que eu quero muito que você pense pra sempre. Foca no comando da questão. Ele pegou isso daqui e falou: é isso aqui que eu quero. Então ele quer parte disso. Então às vezes ele pode pegar um texto que seja, sei lá, um texto dramático, ele quer uma parte meio lírica ali da ideia, e ele vai te mostrar uma parte e vai falar assim: qual a parte lírica disso aqui? O que tem de lírico nisso aqui? Quais as características líricas nessa parte? Então você foca nessa parte. Ele tá te pedindo uma coisa, faz o que ele tá te pedindo. Não fique inventando coisa pra fazer. Foca no comando da questão, tá bom? Bom, essa basicamente foi aqui a nossa aula. Então, muito obrigada por ter assistido. Desculpa a demora, eu vou colocar mais vídeos essa semana sobre verossimilhança pra você entender a ideia do enredo que eu quis passar. Então, muito obrigada. Beijo!